Olá, pessoal, uma boa noite a todos. Esse assunto, mais uma vez, né, na verdade é um assunto que já está prometido aí já faz um tempo, e foi no grupo de alunos do Instituto Licentia, tivemos alguns debates, né, debates muito sadios, por sinal, a respeito desse assunto. Nós debatemos vários temas, né, então, e eu já tinha prometido também, né, fazer, ou melhor, trazer esse estudo a respeito de Elohim, da palavra Elohim, aqui para a gente poder avançar aí quando eu falar a respeito desse assunto, a gente ter esse estudo como referência. E em virtude até do conteúdo que está lá no grupo grupo de alunos do Instituto, e também quando o tema é um tema relacionado a Deus, né, as coisas divinas, eu tenho o costume de trazer ele abertamente, ou no canal Além da Nuvem, ou aqui no Nuvem News, tá? Não são conteúdos restritos, são conteúdos abertos que eu creio que a gente tem que propagar o máximo possível, tá? Bom, o assunto de hoje é um tanto quanto polêmico, é um tanto quanto avançado em termos de escrituras, né, de compreensão das escrituras, e é a respeito da palavra Elohim, que é um plural do original, né, do hebraico original, é um plural de Deus, né? Então seria, na verdade, o termo original de Elohim significa deuses. E muito esforço tem sido empregado pela teologia, né? Não apenas desde o início da era cristã, mas também entre os judeus no passado, para compreender o significado dessa palavra. Porque a palavra Elohim, na verdade, ela é um plural, né? O rim no final, ele é, na verdade, já um plural de. O termo original para Deus apenas no singular seria Eli, né? Eli ou Elo, tá? Seria o singular para Deus. Elohim já é um plural, tá? Então até o Alano me chamou a atenção porque na última live, ele até me deu um toque, eu falei os Elohims, né? Então, na verdade, eu dei uma brasileirada no sentido da coisa. Eu sei, evidentemente, que Elohim é um plural, tá? Daí ele me deu esse alerta, eu falei, é bom fazer uma observação, né? Porque, na verdade, você não fala os Elohims, você só fala Elohim. Deus Pai é Elohim, Deus Filho é Elohim, tá? Então, isso é uma classificação divina, digamos assim, tá? Uma classificação divina. Mas o que nós vamos ver hoje é um estudo muito interessante do Michael Heiser. Esse é o nome do estudo. Ele originalmente ele está em inglês. Até algumas pessoas eu mandei esse estudo já no nosso grupo algum tempo atrás. Blog.logos.com, tá? Do Michael Heiser. Originalmente, tá? Ele está em inglês. Aí até o Hugo comentou que ele ia pedir para traduzirem, mas não precisa. Né? Você colocando o botão direito aqui, traduzir para o português. É uma ferramenta do Google Chrome, para quem não sabe, né? Ou você vai, quando não está aqui na reticências, alguns sites permitem, em outros você consegue botar para traduzir. Esse link está na descrição para quem quiser ler depois. Tá? Quem é o Michael Heiser que fez esse estudo? Michael Heiser, deixa eu até voltar aqui no Google, é esse cara aqui, né? Ele tem uma especialização, né, um PhD, na verdade, em Bíblia Hebraica e Línguas Semíticas pela Universidade de Wisconsin. Tá? Ele recebeu o MA em História Antiga pela Universidade da Pensilvânia, e então a especialidade dele é a questão das hierarquias celestes e o papel do conselho divino no Antigo Testamento, com foco em Salmo 82. Ele tem vários livros também, né? Ele é diretor executivo da escola ministerial da Celebration Church, né, que é cristã. Foi professor também, ensino à distância na Liberty University e no Midwestern Baptist Technological Seminary, Seminário Batista, né? Enfim,
Basicamente, a sua área de especialização é a natureza do reino espiritual na Bíblia, ou seja, o conselho divino e a hierarquia da ordem espiritual. E eu não conhecia o Michael Heiser, tá? Até eu acabar chegando nesse estudo aqui por acaso. Originalmente ele está em inglês, é Who Are Elohim, né? Eu até coloquei, quem são os Elohim. Eu já li muitos estudos a respeito desse assunto, tá? Baseado em toda a minha vivência, em toda a minha jornada, em toda a minha caminhada, em tudo aquilo que eu já li, tudo aquilo que eu já estudei, toda a minha vida espiritual, todas as revelações que eu já vivenciei durante o meu processo, né? Desde o princípio em que eu tive contato com a fé cristã, que foi de uma maneira sobrenatural até. Um dia eu vou trazer aqui, vou contar essa história, né? Alguns já ouviram, mas eu vou contar em detalhes, fazer um vídeo só para isso. Então, basicamente, o Michael Heiser é, então, esse especialista em línguas semíticas e Bíblia hebraica, com PhD, e que é especializado em hierarquias celestes e no mundo espiritual. Muito interessante. Eu também descobri, eu nunca li um livro dele, tá? Deixo muito claro que eu não conhecia esse autor, até eu, por acaso, vim parar nesse estudo aqui, de tanto pesquisar esse assunto, e esse foi o estudo mais completo, mais interessante, mais forte que eu já encontrei, na minha opinião. Então, ele tem alguns livros na Amazon, né, como esse daqui, Sobrenatural, o que a Bíblia ensina a respeito do mundo invisível e por que isso é tão importante. Fiquei bem curioso, né, para ler, inclusive esse aqui é gratuito, tá, no Kindle. Tem vários livros também impressos aqui, como esse, The Unseen Realm, tá, o Reino Invisível, enfim, recuperando a visão sobrenatural da Bíblia. I Dare You Not to Bore Me with a Bible. Enfim, são vários livros, né, da temática cristã, enfocada geralmente no sobrenatural. Mais um aqui sobre sobrenatural, outro sobre demônios, outro sobre anjos. Então, ele é realmente um autor bastante, enfim, bastante ativo, né? Tem muitas obras, muitos livros, professor universitário, é PhD e é focado nisso. Então, essa é a fonte que eu estou utilizando, é importante citar, tá? Agora, evidentemente, tá, pessoal, que eu sei também que eu sei qual é a visão oficial católica, né, que é a mesma, por sinal, da visão protestante, hegemônica. Quando eu falo protestante, eu me refiro às visões protestantes que são principais, assim, né, desde de Martinho Lutero, depois as influenciadas por Calvino, que, como vocês sabem, eu tenho as minhas diferenças, né, com Calvino e tudo mais, mas, independente disso, a visão majoritária na igreja é a que existe uma trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a visão majoritária. E conforme eu estava discutindo no nosso grupo, eu entendo que essa é uma visão verdadeira, tá? Existe Deus Pai, existe Deus Filho, existe Deus Espírito Santo. É aquela história do 1 em 3, 3 em 1, né? Então, aí isso leva a um debate muito intenso de, será que Jesus é Deus, Deus é Jesus, ou são duas pessoas diferentes? Teologicamente, esse assunto é separado da seguinte forma: são três pessoas diferentes e todos são Deus. Só que, o que significa, eu estou falando aqui majoritariamente, as pessoas acreditam dessa forma, o que significa que todos são Deus? É justamente essa palavra, Elohim. Tá? Então, todos são Elohim? Sim, todos são Elohim. Agora, são a mesma pessoa, o mesmo ser? Bom, esse é um assunto espinhoso, na verdade. Quando você vai falar em termos do Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, conforme Jesus chamou, evidentemente que você está falando de um Espírito de Deus, né? Então, é um Espírito de Deus. Mas como assim um Espírito de Deus? Porque Deus é Espírito, né? Está escrito na Bíblia que Deus é Espírito.
Então, são algumas coisas que vão levar a gente para caminhos bem difíceis de compreender, e o que eu entendo é o seguinte: aquilo que a igreja já concluiu majoritariamente, eu não discordo dela. Eu acho que é eu acredito na providência divina, ou seja, na intervenção do mundo divino, do mundo espiritual, em acontecimentos aqui na Terra, em decisões que acontecem e também no que se refere à compreensão, logicamente que Deus vai intervir, né, por meio do seu Espírito, por meio dos seus anjos, para que as pessoas não se percam. E qual que era o maior problema em termos de se perder que a gente tinha no Antigo Testamento? Era justamente a questão da idolatria, né? Outros povos, e os hebreus muitas vezes também, acabavam se desviando, e acontecia em Israel, a adoração a demônios, como se estivessem adorando a Deus. Por que eu estou falando aqui demônios? Porque lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai chamar dessa forma, né? Então, quando esses povos sacrificavam seus filhos aos chamados deuses deles, eles estavam fazendo adoração a demônios. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, tá certo essa questão? Se você levar em conta que anjos caídos são filhos de Elohim, né? Para isso a gente vai ter que entender esse estudo aqui. E estavam buscando a adoração, né? A gente sabe que na história, na história divina, no rompimento inicial da queda dos anjos, houve uma busca por adoração, por querer tomar o lugar de Deus por Lúcifer, certo? Então, no decorrer dessa live, eu vou fazer algumas observações quanto a isso também. Por que isso acontece? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Nós vamos ler esse estudo juntos, tá? E eu vou comentando ele e trazendo algumas que eu senti de trazer para acrescentar aí nesse estudo, tá? Vamos conhecer o estudo do Michael Heiser, tá? Eu não estou dizendo que você tem que acreditar que é a verdade absoluta, eu estou dizendo simplesmente que de todos os estudos que eu já vi a respeito, esse é o mais completo, foi o que mais atendeu assim as minhas expectativas. Então, quem são os Elohim? Lembrando, Michael Heiser, PhD em Bíblia Hebraica e em línguas semíticas, especializado no mundo espiritual e leciona em algumas universidades cristãs. Ele começa aqui dizendo o seguinte: todos nós passamos por momentos decisivos na vida, pontos de inflexão críticos, onde daquele momento em diante nada mais será o mesmo. Um desses momentos em minha própria vida aconteceu quando redescobri a palavra Elohim. Foi na igreja, em uma manhã de domingo, enquanto ainda estava na faculdade. Eu estava conversando com um amigo que, como eu, estava fazendo um doutorado em estudos de hebraico, matando alguns minutos antes do início do serviço. Não me lembro muito da conversa, embora tenha certeza de que era algo sobre teologia do Antigo Testamento, mas nunca vou esquecer como acabou. Meu amigo me entregou sua Bíblia hebraica, aberta no Salmo 82. Ele disse simplesmente: aqui, leia isso, olhe de perto. O primeiro verso me atingiu como um raio. Deus, o termo Elohim, permanece na Assembleia Divina. Ele administra o julgamento no meio dos deuses. Elohim também. Então, Elohim permanece na Assembleia Divina. Ele administra o julgamento no meio dos Elohim. Isso está em Salmos 82. Existem várias traduções, eu até olhei na minha Tanakh, em hebraico, e eles já deram uma alteradinha ali, eles já mudaram o termo, né, na tradução para o português. Ele julga no meio dos juízes, eles colocaram ali, né, na Tanakh em hebraico. Mas o termo original é esse, né? Você tem a tradução em hebraico ali, você tem a original e a tradução, né? Então na tradução eles colocaram a visão judaica. A visão judaica é mais radical ainda, né? A gente vai ter essa visão do Michael Heiser, ela vai romper uma compreensão que é aquilo que eu chamo de alimento sólido, tá? Veja, eu entendo que a versão que a igreja tem como hegemônica
um em três, três em um, trindade, tudo mais, é uma versão segura. Eu acredito que devido aos muitos desvios do Antigo Testamento, da humanidade no Antigo Testamento, Deus, ele entendeu que é complicado esse negócio da idolatria. Depois eu vou explicar um pouco essa lógica também, né? Por que que isso é complicado? Eu falei na última live, inclusive, perguntaram aqui por que que Deus quer a adoração toda só para ele, né? Por que que ele exige a adoração toda só para ele? Bom, isso é algo que precisa entender a lógica do mundo espiritual para compreender, o funcionamento do mundo espiritual um pouquinho, né? Ou pelo menos a lógica da coisa. É evidente, conforme eu disse lá no grupo de alunos, que se nós temos uma teologia que vai colocar diversos seres espirituais ali, particulares, enfim, isso levaria possivelmente a uma confusão, né, nas pessoas e à prática da idolatria, que é um dos grandes problemas do Antigo Testamento, que acontecia com os outros povos, né? E até mesmo com Israel por influência desses outros povos, conforme eu já disse. Então, essa versão que a igreja acredita, né, Elohim como a Trindade especificamente, Pai, Filho e Espírito Santo, ela é uma versão segura porque ela mostra apenas aqueles aspectos revelados ao homem. Muito embora Apocalipse vai falar lá dos 7 Espíritos de Deus, né? Então, já é um ponto mais profundo, mas Apocalipse é, evidentemente, o último livro da Bíblia, por uma razão, e foi a revelação mais recente que nós tivemos. Até então, era só Deus até a vinda de Cristo, aí Cristo como Filho de Deus, e depois o terceiro grande personagem da história divina na Terra, da relação homem e Deus, que é o Paracletos, o Espírito Santo. Então, são as três faces, digamos assim, reveladas ao homem e que estão relacionadas à salvação do gênero humano, à salvação da humanidade. Assim, digamos que é o que é importante para a humanidade. Então, essa visão que a igreja tem, eu acho que ela é uma visão segura, levando em conta o grau de compreensão da realidade espiritual da maioria das pessoas. Tá? É uma visão segura, que mantém as pessoas numa faixa de segurança. Nem tudo é revelado aos homens, está escrito na Bíblia isso também. Né? Bom, então vamos avançar no estudo aqui do Michael Heiser, feitas essas considerações. Depois eu falo um pouquinho da lógica lá da adoração. Né? Bom, então ele cita aqui essa passagem: Elohim permanece na Assembleia Divina. Ele administra o julgamento no meio dos Elohim. Interessante isso aqui, né? Eu indiquei o texto hebraico que chamou minha atenção e colocou meu coração na garganta. A palavra Elohim ocorre 2 vezes neste versículo curto. Além do nome da aliança, Yahvé, é a palavra mais comum para Deus no Antigo Testamento. Então, além do nome, do tetragrama, Yod-Heh-Vav-Heh, Elohim é a palavra mais comum para Deus em todo o Antigo Testamento. O primeiro uso da palavra desse versículo funcionou bem, né? Ou seja, Elohim permanece na Assembleia Divina. Primeiro uso, perfeito, Deus. Né? Mas como eu conhecia a minha gramática hebraica, percebi imediatamente que a segunda instância precisava ser traduzida como plural. Lá estava claro como o dia. O Deus do Antigo Testamento era parte de uma assembleia. E aí ele traz ali uma observação, um panteão de outros deuses. Calma, né? Vai ser polêmico o começo, mas a conclusão dele vai ser bem harmônica, ao meu ver, pelo menos. Tá? A Bíblia diz que existem outros deuses. Desnecessário dizer que não ouvi uma palavra do sermão. Minha mente estava girando. Como era possível que eu nunca tivesse visto isso antes? Eu li a Bíblia 7 ou 8 vezes, estive no seminário, eu estudei hebraico, eu lecionei por 5 anos em uma faculdade bíblica. O que isso fez com a minha teologia? Sempre pensei e ensinei meus alunos que quaisquer outros deuses, entre aspas, mencionados na Bíblia eram apenas ídolos. Por mais fácil e confortável que fosse essa explicação, não fazia sentido aqui. O Deus de Israel não faz parte de um grupo de ídolos,
mas também não conseguia imaginá-lo andando por aí com outros deuses reais. Essa era a Bíblia e não a mitologia grega. Mas lá estava ele em preto e branco. O texto me pegou pela garganta e eu não conseguia me livrar. Eu imediatamente comecei a trabalhar, tentando encontrar respostas. Logo descobri que o terreno que estava explorando era um lugar onde os evangélicos temiam pisar. As explicações que encontrei de estudos evangélicos eram perturbadoramente fracas, principalmente sustentando que os deuses, Elohim, no versículo eram apenas homens, anciãos judeus, ou que o versículo era sobre a Trindade. Eu sabia que nenhum desses poderia ser correto. Conforme eu citei, eu peguei a Tanakh para ler, fui ver a tradução que a Tanakh colocou, em Salmos 82 está lá. Deus governa, né? Já em português, Deus governa em meio à Assembleia Divina, ele administra o julgamento no meio dos juízes. Eles colocaram juízes, vocês acreditam? Na tradução da Tanakh. A palavra é a mesma, é Elohim, Elohim. Tá? E na visão cristã, para entender isso, então aquela é a visão judaica. Na visão cristã, para entender isso, eles vão tratar como sempre Elohim sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Será que isso funciona na prática? Vamos ver. Lutando contra as implicações do Salmo 82. O Salmo 82 afirma que os deuses estavam condenados como corruptos na administração das nações da terra. A Bíblia, em nenhum lugar, ensina que Deus designou um conselho de anciãos judeus para governar sobre nações estrangeiras. E Deus certamente não estaria protestando contra o resto da Trindade, evidentemente. Jesus e o Espírito por corrupção, por serem corruptos, isso é impossível, né? Francamente, as respostas simplesmente não eram honestas com as palavras diretas do texto do Salmo 82. Veja bem, olha o que vai falar Salmos 82, né? Deus está na congregação dos poderosos, ou na Assembleia Divina. Julga no meio dos deuses. E as duas palavras aqui é Elohim, tá? No original. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, é daqui que vem aquela citação de Jesus, né? Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta, ó Deus, julga a terra, pois tu possuís todas as nações. Então ele vai citar ali uma situação específica, né, onde Deus está julgando no meio dos deuses. Vós sois Elohim, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homem, e caireis como qualquer dos príncipes. Algo extremamente complexo, né? Bom, continuando então, né? Quando olhei além do mundo da erudição evangélica, descobri que outros estudiosos haviam produzido dezenas de artigos e livros sobre o Salmo 82 e a religião israelita. Eles não deixaram pedra sobre pedra ao descobrir paralelos entre o Salmo e suas ideias e a literatura de outras civilizações do mundo bíblico, em alguns casos combinando as frases do Salmo palavra por palavra. Sua pesquisa trouxe à luz outras passagens bíblicas que ecoavam o conteúdo do Salmo 82. Percebi que muito do que me ensinaram sobre o mundo invisível na faculdade bíblica e no seminário foi filtrado por traduções para o inglês ou derivado de fontes como Paraíso Perdido de Milton. Hierarquia do paraíso. Os governantes do Antigo Egito eram chamados de faraós. Na língua do Antigo Egito, o título era, na verdade, duas palavras, per-a, que significava grande casa, espera. O conceito doméstico para as famílias governantes do Antigo Egito era o de uma burocracia dinástica,
Os faraós normalmente tinham famílias grandes e extensas. Frequentemente, nomeavam parentes para cargos importantes de autoridade em sua administração. A equipe de elite da burocracia governante do rei normalmente vinha da casa do faraó. Eles eram administradores e não mensageiros humildes. Eram eles quem administravam. Esse conceito e estrutura eram bem conhecidos em todo o mundo antigo. Ele falava de autoridade em camadas. Um alto rei, administradores de elite, que frequentemente eram parentes do rei, e pessoal de nível inferior que servia aos níveis mais elevados da autoridade. Todos no sistema faziam parte do governo, mas a autoridade e status eram hierarquizados. Havia uma hierarquia, né? Várias passagens do Antigo Testamento também descrevem essa estrutura administrativa existente no reino celestial. O Salmo 82 é talvez o mais claro e talvez o mais surpreendente. Várias passagens então descrevem, no Antigo Testamento, essa estrutura administrativa existente no reino celestial. O Salmo 82 é talvez o mais claro e talvez o mais surpreendente. O Salmo se refere à administração de Yahvé como um conselho. O primeiro versículo diz: Deus, Elohim, está na Assembleia Divina. Ele administra o julgamento no meio dos Elohim. Lembrando, Elohim é o plural de Deus, de Eli, Elo, né, de Eloá. Então, Elohim já é um plural em hebraico. Né? O diminutivo in, no final, no hebraico, no caso aqui, rim, já significa aqui, né, o plural. Então, traduzindo a palavra Elohim, você sem dúvida notou que a palavra Elohim ocorre 2 vezes nesse versículo. Você, os masculinos terminam com in. Tá? Então, embora a palavra Elohim esteja no plural, seu significado pode ser plural ou singular. Na maioria das vezes, na verdade mais de 2.000 vezes na Bíblia hebraica, é singular, referindo-se ao Deus de Israel. Temos palavras como essas em inglês. Ele vai citar ali um exemplo gramático, que ele vai usar a palavra ovelha. A palavra ovelha pode ser singular ou plural. Quando vemos ovelhas por si só, não sabemos se devemos pensar em uma ovelha ou em um rebanho de ovelhas. Se colocarmos ovelha em uma frase, por exemplo, a ovelha está perdida, sabemos que apenas uma ovelha se refere apenas a uma ovelha, pois o verbo requer um sujeito no singular. Da mesma forma, quando você diz as ovelhas estão perdidas, nos informa que a situação de mais de uma ovelha está sendo discutida. A gramática nos guia, e é o mesmo com o hebraico. O Salmo 82, versículo 1, é especialmente interessante, visto que a palavra Elohim ocorre 2 vezes, naquele único versículo. No Salmo 82, 1, o primeiro Elohim deve ser singular, uma vez que a gramática hebraica tem a palavra como sujeito, de uma forma verbal singular. Então, o segundo Elohim deve ser plural, visto que as preposições na frente dele, né, que ele governa no meio de Elohims, requer mais de um. Tá? A preposição, ele governa em meio, conforme nós vimos lá, Deus está na Assembleia Divina, ou Elohim está na Assembleia Divina. Ele administra o julgamento no meio dos Elohim. Então, você não pode estar no meio de um só Elohim. A preposição exige um grupo, assim como o substantivo anterior, assembleia. O significado do versículo é inescapável. O singular Elohim de Israel preside uma assembleia de Elohim. Beleza. Então, julgando o Elohim. Uma literatura rápida do Salmo 82 nos informa que Deus convocou esta reunião do conselho para julgar os Elohim pelo governo corrupto das nações. O versículo 6 do Salmo declara que esses Elohim são filhos de Deus. Deus diz a eles, vocês são deuses, Elohim, e filhos do Altíssimo. Benei Elion. É o Elion, né, que eu citei, no caso. Todos vocês. Então eu disse, vocês são Elohim e filhos do Altíssimo, filhos do Benei Elion, todos vocês. Né?
Então, para um escritor bíblico, o Altíssimo, Elion, era o Deus de Israel. O Antigo Testamento se refere a ele como o Altíssimo em vários lugares. Por exemplo, Gênesis 14, 18 ao 22, Números 24, 16, também cita ali, conhecimento do Altíssimo. Salmo 7, 17. No final, cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. E tem outras passagens aqui, tá? Quem quiser depois entra lá na descrição e pode reler esse artigo todo. Os filhos de Deus, o Altíssimo, aqui são claramente chamados de Elohim, pois o pronome você, no versículo 6, é uma forma plural no hebraico. Todos vocês, no caso, essa palavra aqui é uma forma plural no hebraico, tá? O texto, lembrando que o Michael Heiser é especialista em hebraico, tá? Eu não estou colocando minha opinião, meu achismo aqui, e além de tudo ele é cristão, professor de universidades bíblicas, com PhD, né? Então, e ele acabou se especializando nessa área por perceber que havia uma espécie de fenda ali, né, na compreensão dos cristãos em relação a isso. Né? O texto não está claro se todos os Elohim estão sob julgamento ou apenas alguns. A ideia de Elohim governando as nações sob a autoridade de Deus é um conceito bíblico que é descrito com alguns detalhes em The Unseen Realm, que é um livro dele. Por enquanto, é suficiente que você veja claramente que os filhos de Deus são seres divinos, sob a autoridade do Deus de Israel. Deus presidiu uma assembleia de deuses? Você vê porque o Salmo me deixou confuso. O primeiro versículo mostra Deus presidindo uma assembleia de deuses. Isso não soa como um panteão, algo que associamos ao politeísmo e à mitologia? Ele pergunta. Mitologia grega? Por isso mesmo, muitas traduções inglesas obscurecem o hebraico neste versículo. Por exemplo, a NASB traduz isso como Deus toma posição em sua própria congregação. Ele julga no meio dos governantes. Você vai ver muitas traduções em português dessa forma também. Então eles traduzem Elohim como governantes. Na Tanakh em hebraico que eu citei estava como a tradução, né? Na Tanakh em hebraico você tem aqui, né, por exemplo, deixa eu mostrar ali para vocês. Deixa eu só abrir aqui no Salmos 82. Desculpa, pessoal, achei que eu estava mostrando o texto, né? Achei que eu estava mostrando o texto para vocês, mas eu estava só lendo, né? No final, deixa eu já volto lá para a página para vocês verem. Mas de qualquer maneira, aqui, ó, Salmos 82. Você tem aqui, ó, você tem em hebraico de um lado, né? E em português do outro, tá? Você vê de trás para frente mesmo, né? Da direita para a esquerda. Por exemplo, aqui tem: o Eterno está presente na Assembleia Divina, onde se profere a justiça. Ele, entre os juízes, promulga a sua sentença. Você vê como já teve uma distorção. Agora, quando você vai no hebraico aqui, você pega caractere por caractere para quem lê hebraico, você vai ver que é Elohim e Elohim, de qualquer maneira, tá? Então, camiseta simbólica de um farol, né? Inclusive. Vamos lá. As traduções inglesas obscurecem o hebraico no versículo e deu o exemplo aqui conforme eu acabei de mostrar na Tanakh, né? Não há necessidade de camuflar o que diz o texto hebraico. As pessoas não deveriam ser protegidas da Bíblia. Ele grifa essa parte. As pessoas não deveriam ser protegidas da Bíblia. Os escritores bíblicos não eram politeístas. Eles não acreditavam em vários deuses, né, como os gregos. Mas, visto que o Salmo 82 gera dúvidas e controvérsias, precisamos dedicar algum tempo ao que ele ensina e ao que ele não ensina, junto com outras passagens que nos informam sobre o conselho divino, a chamada Assembleia, né? Deus está falando com a Trindade. Muitos cristãos que se opõem ao significado claro do texto hebraico do Salmo 82 afirmam que esse salmo está, na verdade, descrevendo Deus, o Pai, falando aos outros membros da Trindade. Essa visão resulta em heresia. Ele coloca em negrito. Essa visão resulta em heresia. Tenho certeza de que você pode ver por quê. O Salmo mostra Deus julgando os outros Elohim pela corrupção, versículos 2 ao 4.
os Elohim corruptos são sentenciados a morrer como humanos, conforme nós vimos lá. Salmo 82, eu disse, vós sois Deus e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Né? Eles fazem os fundamentos da terra vacilar, tá? Porque acabaram se corrompendo ao dirigir as nações e são condenados por Deus, né? Os Elohim corruptos são sentenciados a morrer como humanos. Olha isso. Essas observações por si só deveriam fazer qualquer cristão que se preocupa com a doutrina de Deus abandonar essa ideia. Tem outras falhas. O final do Salmo torna evidente que os Elohim, sendo castigados, receberam algum tipo de autoridade sobre as nações da terra. Uma tarefa na qual eles falharam. Isso não se encaixa na Trindade. Olha que interessante. Então você não pode dizer que Deus está falando com a Trindade nesse Salmo 82, porque o Deus Pai estaria falando com o Filho e o Espírito Santo, porque ele está dizendo que eles são sentenciados a morrer como humanos. Então essa alegação ela resultaria em heresia, porque Deus jamais diria isso para Jesus ou para o Espírito Santo. Né? Então, vou repetir esse parágrafo aqui. Essas observações por si só deveriam fazer qualquer cristão que se preocupa com a doutrina de Deus abandonar essa ideia. Tem outras falhas. O final do Salmo torna evidente que os Elohim, sendo castigados, receberam algum tipo de autoridade sobre as nações da terra, uma tarefa na qual eles falharam. Isso não se encaixa na Trindade. Então vamos em frente. Os Elohim são humanos. Outros cristãos, né, e judeus também, que veem os problemas com essa primeira ideia, tentam argumentar que os filhos de Deus são seres humanos. Judeus, para ser mais específicos. Alguns leitores judeus, que obviamente não são trinitários, né, porque os judeus não acreditam em trindade, também favorecem essa visão. Essa visão humana, até que eu mostrei na Tanakh agora, né? Então, como mostrei na Tanakh, eles traduzem no hebraico como governantes ou como juízes. A palavra Elohim, no segundo caso, né, de Salmos 82. Nessa passagem aqui, Deus está na congregação dos poderosos, ou na assembleia, né, divina. Ele julga no meio dos Elohim, julga no meio dos deuses. Eles traduzem isso daqui como governantes ou juízes. É o exemplo que ele está dando aqui. Essa visão humana é tão falha quanto a visão trinitária. Veja, ele não está dizendo que a Trindade é uma visão falha. Ele está dizendo que você aplicar a Trindade no Salmo 82 resulta em heresia. Tá entendendo? Então, que nesse caso, quando ele está falando da Assembleia dos Elohim, ele não está falando da Trindade. Importante fazer essa consideração, porque senão as pessoas vão falar que ele está falando contra a Trindade. Não. Ele está dizendo que você interpretar essa passagem como se fosse a Trindade vai resultar em heresia. Então não pode ser a Trindade, também não pode ser uma visão humana, conforme ele está argumentando aqui. Eu estou compartilhando com vocês a argumentação do Michael Heiser. Essa visão humana é tão falha quanto a visão trinitária. Em nenhum ponto do Antigo Testamento, as Escrituras ensinam que judeus ou líderes judeus foram colocados em autoridade sobre outras nações, sobre as outras nações. O oposto é verdadeiro. Eles deveriam ser separados de outras nações. Deus separa um povo para si, né? A aliança com Abraão pressupõe essa separação. Se Israel fosse totalmente devotado a Javé, outras nações seriam abençoadas. Os humanos também não são desencarnados por natureza. A palavra Elohim é um termo, local de residência. Nossa casa é o mundo da incorporação. Elohim, por natureza, habitam no mundo espiritual. Tá? Então é uma natureza, digamos assim, elohímica, né? Se fosse fazer uma portuguesação dessa palavra, são seres que habitam no mundo espiritual. Tá? Seres divinos claramente não são humanos. O verdadeiro problema com a visão humana, porém,
é que ela não pode ser reconciliada com outras referências do Antigo Testamento hebraico que se referem a um conselho divino de Elohim. Por exemplo, Salmo 89, versos 5 ao 7, contradiz explicitamente a noção de um conselho divino no qual os Elohim são humanos. Salmo 89, 5 ao 7 diz: E assim os céus louvarão o teu maravilhoso feito, ó Senhor, a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu é igual a Javé? Quem é semelhante a Javé entre os filhos de Deus? Um Deus muito temido no conselho dos santos e mais terrível do que tudo que o rodeia. O conselho divino de Deus é uma assembleia nos céus e não na terra. A linguagem é inconfundível, inconfundível. O conselho divino de Deus é uma assembleia nos céus, não na terra. Isso é exatamente o que esperaríamos se entendêssemos os Elohim como seres divinos. É um total absurdo se pensarmos neles como humanos. Não há referência nas escrituras a um conselho de seres humanos, servindo a Yahvé nos céus, judeus ou não. Tá? Evidentemente que, aqui eu faço uma observação, nós temos essa referência em Apocalipse, tá? Já em Apocalipse, ele está se referindo ao Antigo Testamento aqui, né? Você tem já no julgamento final os santos, os apóstolos lá também fazendo parte desse conselho, né? Os seres salvos que recebem um novo corpo glorificado, enfim, e que agora estão semelhantes aos anjos, né? Dizem que no reino seremos semelhantes aos anjos. Então, esses seres, essas pessoas já no contexto da salvação e do julgamento, já estão muito mais próximas, como diz a Bíblia, semelhantes aos anjos em sua natureza. Eles nasceram de novo em espírito na terra, né? Nasceram de novo em espírito, se tornaram. Os mártires também estão numa posição principal lá, né? Os que foram perseguidos pelo Evangelho, conforme está em Apocalipse. Mas aqui ele está se referindo, evidentemente, a essa alegação aqui do Salmo 89, e isso aqui ainda é anterior a Cristo. Ponto. É uma alegação antiga, né, do Antigo Testamento, né? Então, e ele cita que não há referência nas escrituras a um conselho de seres humanos servindo a Javé nos céus, judeus ou não, né? Como se fossem chamados Elohim, os juízes ou governantes humanos. Não. Tá? O que o Salmo 82 e 89 descrevem é completamente consistente com o que vemos em Jó 38, verso 7. Um grupo de filhos celestiais de Deus também está de acordo perfeitamente com outras referências aos filhos de Deus como Elohim plural. Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, conforme Jó, né? Jó 1 ao 6 e 2, verso 1. Atribuam a Javé, ó filhos de Deus, filhos de Elohim. Atribuam a Yahvé, ó filhos de Elohim. Atribuam a Yahvé glória e força. Atribua a Javé, na verdade a gente fala Yahvé porque eu estou lendo Y, mas a pronúncia a gente sabe que era a pronúncia do J, apesar de ainda não existir o J, né? Por isso que depois cria-se o J para diferenciar o Yah do Já. Já se falava, né? O Já. Então, atribuam a Javé, ó filhos de Deus. Atribuam a Javé glória e força. Atribua a Javé a glória devida ao seu nome. Essas referências descrevem um grupo de líderes judeus, entre os quais, na passagem de Jó, o grande adversário de Javé aparece, levando sofrimento a Jó. A conclusão é óbvia. É lógico que não. Porque já na sequência ali, você já vai ter nas duas primeiras passagens, você vai ter depois dessa assembleia vir Satanás para tentar, para pedir permissão para tentar tocar em Jó, né, para ver se ele vai ser fiel a Deus mesmo. Então é evidente que está falando de algo espiritual e não de pessoas, né? Ponto. Aí ele cita aqui, ele faz uma pergunta: o judaísmo evoluiu para uma religião monoteísta? Muitos estudiosos acreditam que o Salmo 82 e outras passagens demonstram que a religião do antigo Israel começou como um sistema politeísta e depois evoluiu para o monoteísmo. Rejeito essa ideia, diz
o autor, junto com quaisquer outras explicações que busquem ocultar a leitura simples do texto. Em todos esses casos, o pensamento está equivocado. O problema está enraizado em uma noção errada do que exatamente a palavra Elohim significa. Portanto, que ele rejeita a ideia de que Israel, no princípio, era politeísta. Tá? Então, a visão dele não é tão diferente assim. Eu só acredito que ela seja mais completa e explique melhor. Tá? Visto que Elohim é tantas vezes traduzido como Deus, olhamos para a palavra hebraica da mesma forma que olhamos para Deus maiúsculo. Quando vemos a palavra Deus, pensamos instintivamente em um ser divino, com um conjunto único de atributos: onipresença, onipotência, soberania e assim por diante. Mas não é assim que um escritor bíblico pensa sobre o termo. Os autores bíblicos não atribuíram um conjunto específico de atributos à palavra Elohim. Isso fica evidente quando observamos como eles usaram a palavra. Os escritores bíblicos referem-se a meia dúzia de entidades diferentes com a palavra Elohim. Por qualquer contabilidade religiosa, os atributos dessas entidades não são iguais. Repito essa parte aqui. Os escritores bíblicos referem-se a meia dúzia de entidades diferentes com a palavra Elohim. Por qualquer contabilidade religiosa, os atributos dessas entidades não são iguais. Então vai haver uma contradição. Por exemplo, Javé, o Deus de Israel, aparece milhares de vezes e ele cita alguns exemplos aqui, né? Gênesis e Deuteronômio. Os membros do conselho de Javé também são chamados Elohim. Deuses e deusas de outras nações, como em Juízes 11, 24 e 1 Reis 11, 33. Então, farei isso porque eles me abandonaram e adoraram os postes sagrados. Deus é dos Sidônios, Camos, Deus dos Amobitas, e Moloque, Deus dos Amonitas, e não andaram nos seus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Então ele vai usar essas palavras aqui também como Elohim. Tá? Interessante isso, né? Demônio, também do hebraico Shedim, em Deuteronômio 32, 17. Eles sacrificaram os Shedim, que não eram Elohim, eles sacrificaram a demônios que não eram deuses, aos deuses que eles nunca conheceram, para novos deuses que vieram recentemente, a quem seus pais nunca temeram. Cita inclusive a palavra Elohim para falar de Samuel, segundo a sua compreensão aqui, 1 Samuel 28, 13. Tá? O rei lhe disse: não tenha medo, que você vê, e a mulher disse a Saul: vejo um Deus surgindo na terra. Vejo um Elohim surgindo na terra. Isso é algo bem, bem complexo, né? É bem complexo, né? Bom, mas não vamos se ater nisso. E ele cita também muitas vezes a palavra Elohim para anjos ou o anjo do Senhor, o anjo de Javé, como Gênesis 35. E ali ele construiu um altar e chamou o lugar de El-Betel, porque ali Elohim se revelou a ele quando ele fugiu do seu irmão, um anjo, né, no caso. Então, Elohim não implica politeísmo. E agora eu vou fazer uma observação minha aqui. O fato de existirem seres espirituais na categoria de Elohim não vai configurar no politeísmo segundo essas religiões politeístas. Por quê? Porque é muito claro na religião revelada pela Torá e também no Novo Testamento, né, por Deus a Moisés no Antigo Testamento, por Cristo aos homens e junto com a igreja, começando pelos apóstolos no Novo Testamento, isso não vai implicar politeísmo, porque em nenhum momento fala-se em adoração a outros deuses. Muito pelo contrário, está muito claro que o único digno de toda adoração, todo louvor, é Deus, Pai. Tá? É o que está escrito. Deus Pai recebe toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder é dele. Porque é exatamente essa é a lógica do dínamo, o dínamo cósmico. Né? Veja, tudo vem de Deus, tudo emana de Deus, certo? Tudo emana de Elohim. Deus Pai, Javé.
E, evidentemente, que, veja, existem os 3 aspectos, né? Jesus é o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo, Cristo em nós. Quem coloca Cristo em nós? O Espírito Santo. Tá entendendo como os 3 aspectos do projeto da salvação do gênero humano estão relacionados nesse processo. Então é a revelação para o homem, e não apenas a revelação, são as 3 pessoas divinas, digamos assim, os 3 aspectos elohímicos que estão relacionados à salvação do homem. O Paracletos, Espírito Santo, o Deus Pai e o Deus Filho. Então, Cristo é o caminho. O Consolador é quem nos ensina, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, escreve as verdadeiras leis mais profundas de Deus, a lei do amor, que transforma o homem para que Cristo seja em nós. E Cristo é o caminho para se chegar a Javé, Deus Pai. Ponto. Então, esses 3 aspectos, eles se complementam nesse plano de salvação. Mas a adoração é a Deus. Não lembra daquela passagem que Jesus diz assim para uma pessoa que fala que ele é bom? Bom? Jesus falou isso. Por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Então, aí a gente começa a pegar algumas coisas, né? Então, se a adoração é de Deus, por que a adoração deve ser dada a Deus? Veja, primeiro ponto, a nossa atenção, ela é... Agora deixa eu até voltar para mim para explicar isso, que isso é bem importante, tá? A nossa atenção, ela é algo extremamente importante. Veja, vamos pegar o exemplo do mal agindo na Terra primeiro. Muito tem se falado sobre a elite, os donos do mundo, né, que planejam e criam sistemas, enfim. Beleza. Então, para que as pessoas acreditem em algo, ou melhor, para se criar um novo mundo, é necessário que as pessoas coloquem sua atenção ali, né? Por isso tem uma passagem que diz, não se pode servir a 2 senhores, não pode servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro, né? Ou a divindade associada a isso, a ganância, a ambição, tá entendendo? Então, Deus dá todas as coisas, ele derrama sobre toda a hierarquia celeste e sobre toda a humanidade as suas bênçãos, a sua graça, a sua misericórdia. E aí, na hora de, digamos assim, de devolver, né, essas bênçãos na forma de agradecimento, de adoração, aí algumas pessoas pegavam e começavam a entregar isso para seres que haviam se rebelado contra Deus, né? Seres caídos, fazendo sacrifícios. E ao fazer isso, é preciso entender uma coisa. O problema é só esse. Veja, você está subtraindo da realidade. Você está tirando algo que é dentro de um... Tudo no universo funciona, né, nesse padrão atômico, esse padrão de átomo, de toros, de dínamo, de energia. Tá? Então você está tirando algo... Você está tirando ao fazer isso, né? Em tudo damos graça. Estamos colocando de volta para que volte mais forte e vai aumentando a coisa. Isso é o reino de Deus. Agora, imagina que toda a humanidade não fizesse mais isso e adorasse somente ao demônio ou aos demônios. Você teria o reino de Satã na Terra. Porque o reino de Deus, ele é invisível. Ele está dentro de nós, ele vem com aparência invisível. Não vem com aparência visível, pois está dentro de nós. Então, da mesma maneira, se você não dá adoração a Deus, você começa a trazer o reino do inferno à terra, o reino de Satanás à terra. Tá entendendo? O reino de Satã. E imagina o que ia acontecer. Se a natureza do diabo é roubar, matar e destruir, a destruição, morte, é destruição. Ia destruir tudo, ia acabar com tudo. É escuridão e fogo, como está no filme Torre Negra. Que eu recomendo, inclusive. Tem até vídeo sobre isso no Além da Nuvem. Então, é preciso
entender essa lógica. Agora, quando nós recebemos a bênção de Deus, que já começa pela vida, né? E damos graça, sabe? E todos juntos fazendo isso, uma expansão do reino de Deus começa a acontecer. O reino de Deus começa a tomar lugar na terra, assim na terra como no céu. Tá entendendo? Aí começa a ser assim na terra como no céu mesmo. Todos dando graça, todos, sabe, vivendo nesse propósito, vivendo nesse dínamo divino, né, de energia, que vem de cima para baixo, nós devolvemos, né? Na verdade, ele derrama por todos e nós devolvemos na forma de adoração. Derrama sobre nós e nós devolvemos na forma de adoração. Esse é o dínamo divino. Essa é a lógica de por que Deus disse que você não deve adorar outros deuses, porque os outros deuses que eram adorados, que ousavam serem adorados, evidentemente eram rebeldes em relação ao que preside a Assembleia dos Elohim. É o que a gente pode chamar de anjos caídos, e o apóstolo Paulo confirma isso ao dizer que, ao fazerem tais sacrifícios, que algumas vezes Israel se rebelou no passado e fez, eles estavam sacrificando seus filhos aos demônios, fazendo sacrifícios aos demônios. Porque quem são os demônios? São os anjos caídos. Quem são os anjos? Filhos de Elohim. Entende a lógica? Então, essa lógica é essencial. Quando você recebe de Deus e presta adoração a um outro ser, porque quem dá tudo é Deus, não é o outro ser que dá. Quem dá tudo vem de Deus. Muitas vezes, por meio de toda a hierarquia celeste que o serve. Então, esse combustível, digamos assim, da vida se propagando, é o próprio dom de Deus. E toda a hierarquia depende dele. A hierarquia chega. Entende? A congregação dos Deus chega, né? De Elohim chega. E começa a plantar vida. E muitas vezes as pessoas acabam se desviando e começam a pegar aquilo e entregar. E entregar para os que se rebelaram, para os que não dão nada. É como se você estivesse subtraindo da vida e jogando na morte. Jogando a vida na morte. Dentro dessa lógica, é por isso que Deus proíbe, então, a adoração aos outros deuses, né, aos outros seres, enfim. Entende? Então, vamos lá. Vamos voltar, então, concluir aqui. Beleza. Então, Elohim não implica o politeísmo. Conclusão aqui, né? A importância dessa lista pode ser resumida com uma pergunta. Será que algum israelita, especialmente um escritor bíblico, realmente acredita que os que os humanos mortos e os demônios estão no mesmo nível de Javé? É evidentemente que não. E a palavra era Elohim, quando escreveram a Bíblia, né? O uso do termo Elohim pelos escritores bíblicos nos diz muito claramente que o termo não se refere a um conjunto de atributos, mesmo que quando lemos Deus, né, pensamos em um conjunto único de atributos. Quando um escritor bíblico escreveu Elohim, ele não estava pensando desta forma. Se estivesse, nunca teria usado o termo Elohim para descrever qualquer coisa que não fosse Javé. A lógica dele é essa. Então, se a palavra Elohim se referisse a atributos como onisciência, onipotência, enfim, ele jamais utilizaria a palavra Elohim para descrever qualquer coisa nas escrituras que não fosse Javé. E como nós vimos, muitas coisas foram descritas usando a palavra Elohim, né, muitas vezes. Membros do conselho de Javé, deuses e deusas de outras nações, Elohim, demônios, em algum caso, até o falecido Samuel utilizou esse termo, anjos ou anjo de Javé. Também utilizada a palavra Elohim, em algumas vezes Elohim apenas, em outras filhos de Elohim, tá? Importante. Então, consequentemente, não há garantia para a conclusão de que o plural Elohim produz um panteão de divindades intercambiáveis. Não há base para concluir que os escritores bíblicos teriam visto Javé como nada melhor do que um outro Elohim, né, como alguém igual. Não.
Um escritor bíblico não teria presumido que Javé poderia ser derrotado em qualquer dia por outro Elohim, ou que outro Elohim, porque nenhum deles tinha o mesmo conjunto de atributos. Isso é o pensamento politeísta, não é a imagem bíblica. Entende? Então, mesmo utilizando a palavra Elohim para diversos seres, diversas entidades diferentes aqui, né, diversos seres diferentes, pessoas, ou mesmo anjos, e principalmente, pessoas só tem o caso de Samuel falecido, mas, enfim, os membros do conselho de Javé, Salmo 82, deuses e deusas de outras nações, ou demônios, Javé, o próprio Deus, né? Então, e os anjos também utilizando essa palavra. Então isso não daria certo porque, enfim, os escritores bíblicos não pensaram e nunca descreveram Javé como se fosse lá no panteão do Antigo Testamento, lá no panteão dos gregos e dos deuses romanos, que eram vários deuses juntos ali, Zeus, Afrodite, enfim, o Marte na versão romana, o deus da guerra, esqueci o nome dele, acho que é Ares, né, na versão grega. Enfim, Poseidon. Ali você já está falando de seres que governavam dentro de um mesmo aspecto, de um mesmo digamos assim, quase que do mesmo nível, né? Havia uma liderança no panteão, sim, havia, de Zeus, porém, essa liderança era questionada, e ele era filho de Cronos. Então é uma outra situação que nós estamos falando aqui, né? Tranquilo, obrigado. Então, como os escritores bíblicos então falam sobre Javé? Podemos ter certeza de que Javé está acima dos Elohim por mais uma vez observar o que os escritores bíblicos dizem sobre ele e nunca sobre outro Elohim. Os escritores bíblicos falam de Javé de maneiras que telegrafam a sua crença em sua singularidade e incomparabilidade. 1. Quem é como tu entre os deuses? Elim, no caso a palavra. Quem é como tu entre os Elim? Javé. Êxodo 15:11. Que Deus, existe no céu ou na terra que pode fazer de acordo com as tuas obras e de acordo com as tuas obras poderosas? Deuteronômio 3:24. Ó Senhor Deus de Israel, não há Elohim como tu, nos céus, em cima ou embaixo da terra. 1 Reis 8:23. Não está dizendo que não há Elohim, está dizendo que não há Elohim como Javé, Deus de Israel. Tá entendendo? Aqui. Pois tu, ó Senhor, sois as alturas sobre toda a terra. Você é muito exaltado acima de todos os Elohim, todos os deuses. Pois tu, ó Senhor, sois as alturas sobre toda a terra. Ou está nas alturas, né? Porque como está em inglês, traduz automático, e o verbo to be é ser ou estar, traduziu como sois. Mas na verdade é aqui, ó, porque o Senhor está nas alturas sobre toda a terra, né? És exaltado muito acima de todos os deuses, ou Elohim. Os escritores bíblicos também atribuem qualidades únicas a Javé. Javé é todo-poderoso, o rei soberano sobre os outros Elohim, como Salmos 95, verso 3. Porque o Senhor é um grande Deus e um grande rei acima de todos os deuses. E a palavra é Elohim. Um grande rei acima de todos os Elohim. Olha só. Quando você começa a cruzar a escritura, é aquilo que eu falei na última live, né? Parece que vai iluminando como peças de uma grande estrutura, né, que mostra uma planta tridimensional e luminosa do reino de Deus. Isso é muito interessante. Bom, Daniel 4:35. E todos os habitantes da terra são considerados... Tá ruim de ver isso aqui, peraí, porque tá muito... Deixa eu diminuir aqui a tela. Aí a gente consegue ler, né? Beleza. Todos os habitantes da terra são considerados nada, e ele faz de acordo com a sua vontade entre as hostes do céu e entre os habitantes da terra. E ninguém pode deter sua mão, ou diga a ele, o que você fez?
Bom, como rei soberano sobre os outros Elohim. Então ele diz, ele faz de acordo com a sua vontade entre hostes do céu. 1 Reis 22:19. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Disse Micaías, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé ao lado dele, à sua direita e à sua esquerda. Estava no trono diante de um exército celestial, né? Criador dos outros membros do seu conselho anfitrião. Olha só. Então, Salmo 148, 1 ao 5. Louvado seja o Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus anfitriões. Né? Bom, aqui é muito grande, né? Depois, quem quiser pode ler lá, 148, 1 ao 5. Deixa eu colocar aqui, Salmo 148. Para a gente ver esse atributo, né, de criador dos outros Elohim também. Deixa eu ver se fica bem evidente aqui. Aqui, ó. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Quem foi criado? Aqui ele coloca tudo que ele falou antes, né? Louvai ao Senhor desde o céu, louvai-os nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, todos os seus exércitos, o sol e a lua, todas as estrelas luzentes, o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Forte, né? Bom, então, Neemias também, né? Não da resistência lá, né? Tô falando do livro. Tu és o Senhor, só tu, fizeste os céus, o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há, e você preserva todos eles, e o exército do céu te adora. Então, há uma diferença, evidente, né? Jó 38, 7. Quando todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Não vou ler todas as referências, depois você pode entrar lá, tá? E também é descrito, Javé é descrito como o Elohim solitário que merece a adoração dos outros Elohim. Salmo 29, 1. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Na verdade, Neemias 9,6 declara explicitamente que Javé é único, há apenas um Javé, só tu és Javé. Tá? Só tu és o Senhor, só tu és. Perdão. Só tu és Javé, só tu. Tá? Fizeste o céu, fizeste a terra e tal, né? Tá escrito lá. Fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército. Então, os Elohim são habitantes espirituais. O uso bíblico de Elohim, essa é a conclusão que ele vai chegar, né? Então, o uso bíblico de Elohim não é tão difícil de entender, uma vez que sabemos que não se trata de atributos. O que todas as figuras da lista têm em comum é o fato de serem habitantes do mundo espiritual. E nesse reino há hierarquia. Por exemplo, Javé possui atributos superiores com respeito a todos os Elohim. Mas os atributos de Deus não são o que o torna um Elohim, visto que seres inferiores são membros desse mesmo grupo. Os escritores do Antigo Testamento entenderam que Javé era um Elohim, mas nenhum outro Elohim era Javé. Ele era uma espécie única entre todos os residentes do mundo espiritual. Isso não quer dizer que um Elohim não pudesse interagir com o mundo humano. A Bíblia deixa claro que os seres divinos podem e assumiram a forma humana física e até mesmo a carne corpórea para interagir com as pessoas. Mas esse não é o seu estado normal. Os seres espirituais são espíritos. 1 Reis. Bom, é uma passagem mais longa, eu não vou ler aqui. João 24, aqui. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Tá? Vou aumentar aqui um pouco.
Hebreus 1,14. Então aqui está, né? Beleza? Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir por causa daqueles que hão de herdar a salvação? Falando dos anjos, né? Apocalipse 1,4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a você e paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Né? Olha que interessante. Da mesma forma, os humanos podem ser transportados para o reino divino. Por exemplo, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado num trono muito alto e elevado, e a cauda do seu manto enchia o templo, ou a parte de trás do seu manto, né? É que aqui está traduzindo automático, lembrando. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha 6 asas e 2 cobriu o rosto, 2 voavam, né? 2 cobriam. Aqui não dá para ler a continuação, mas tá, ele está citando o exemplo que seres humanos podem ser transportados para o reino divino, né? Ele cita aqui a visão de Isaías. Mas esse não é o nosso plano normal de existência, pelo menos não nesse corpo, não enquanto seres humanos, não enquanto mortais. Por isso, a promoção não. O que é a promoção mesmo, né? No sentido de promover. O que Jesus vem promover na Terra é o acesso à eternidade, a deixarmos de ser seres mortais, carnais, para nos tornarmos seres eternos, com vida eterna. Interessante isso, né? Semelhante aos anjos, ele fala ainda, naquela passagem que pergunta se o marido e a mulher vão ser casados lá, né? Quem que vai ficar com a mulher no mundo espiritual, né? Se a mulher teve vários maridos antes. Aí Jesus fala, não, no mundo lá não se casam nem se dão em casamento, né? O que já refuta completamente aquelas absurdidades do pessoal que fala que os anjos têm tem sexualidade, né? Um absurdo. Fala, não se dão em casamento, não se casam, não se dão em casamento. E a gente sabe que a Bíblia, quando fala casar, se dar em casamento, já está falando da união, né? Carnal, do se conhecer, se tornar uma só carne, aquela coisa toda. Então, então não é o nosso plano, ainda não é o nosso plano, mas no mundo espiritual serão semelhantes aos anjos. E os anjos são seres espirituais. Tá? Tem um corpo glorificado, né? Porque falam que a gente vai ganhar um corpo glorificado. E depois dessa passagem, quando você une as duas, vai ligando as peças do grande quebra-cabeça translúcido e luminoso que é as escrituras, uma grande estrutura de um grande reino, um templo cristalino que se, enfim, né, que nós começamos a perceber as suas peças da estrutura do reino de Deus em nós, diga-se de passagem, a gente começa a entender essas coisas, né? A gente começa a entender que você vai ter uma configuração que é semelhante às dos anjos, né? Que não se casa, não se dão em casamento, você vai ter uma condição eterna como os anjos, e você vai ganhar um corpo de glória. E na nossa limitada compreensão humana, nós entendemos isso como espírito, como seres espirituais, né? Aí é uma outra questão, né? Aí é uma outra questão. Uma outra dúvida, né, que eu mesmo já me perguntei e eu não tenho a resposta definitiva para essa pergunta, né? Tá, os anjos são seres espirituais. Deus é espírito. Mas será que num outro lugar eles são físicos? É uma pergunta interessante, né? Será que lá na Nova Jerusalém, será que eles não vêm para cá espiritualmente e só se manifestam corporeamente em situações específicas? E eu estou falando de manifestações como, por exemplo, naquela ocasião quando os 2 anjos foram avisar Ló para ele deixar Sodoma, né? Porque a cidade seria destruída. Eles vêm em carne e osso, tanto que os habitantes de Sodoma queriam sodomizar os anjos, basicamente. E ele não deixa, né? E eles comem pães junto com a família de Ló, está escrito. Então eles vieram em carne e osso. Mas é evidente que esses 2 anjos, essa não é a forma deles. Normalmente eles atuam na terra espiritualmente. Mas pratiquem a caridade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Também está no Novo Testamento.
Beleza, então quer dizer que são seres espirituais, mas que eles têm a capacidade de se manifestar fisicamente. E eu não estou falando aqui se manifestar fisicamente. É diferente do que aconteceu com Jesus, né? A gente está falando de anjos que simplesmente plasmaram-se fisicamente, colapsaram, vieram como vibração e tornaram-se carne e osso. Né? Colapsaram no sentido quântico da coisa. Já Jesus não, Jesus nasceu de uma virgem, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus nos encarnou nesse mundo. O verbo se fez carne. Então é uma situação diferente. Agora, será que existe alguma dimensão, algum universo, algum local onde todos esses seres estão fisicamente em carne e osso? Bom, a gente não vai tão longe nessa live aqui, né? E eu também não tenho resposta para essa pergunta, sinceramente, mas é uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes. Bom, como expliquei anteriormente, a palavra Elohim é um termo local de residência. Não tem nada a ver com um conjunto específico de atributos. Os Elohim são reais? Aqueles que querem evitar a clareza do Salmo 82 argumentam que os deuses são apenas ídolos. Como tal, eles não são reais. Este argumento é totalmente contradito pelas escrituras. Também é ilógico e mostra uma compreensão equivocada da lógica da idolatria. Com respeito às escrituras, não é preciso ir além de Deuteronômio 32, 17. Eles, os israelitas, sacrificaram aos demônios, Shedim, e não a Deus, Eloá. A Elohim que eles não conheciam, a deuses Elohim que eles não conheciam. Olha que loucura isso. Então, eles, os israelitas, sacrificaram aos Shedim, né? Os demônios, e não a Deus, Eloá. A deuses, e a palavra Elohim, que eles não conheciam. Demônios. Olha que loucura. O versículo chama explicitamente os Elohim que os israelitas adoravam, quando estavam desviados, né, evidentemente, de demônios, perversamente, de Shedim. Esse termo raramente é usado. Né? Esse termo raramente usado, como Deuteronômio 32, 17, Salmo 106, 37, que usa também esse mesmo, eles sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Está escrito. Salmo também, não apenas Novo Testamento e Deuteronômio. Né? Vem do Shedu acadiano. No Antigo Oriente Próximo, o termo Shedu era neutro. Né? Poderia falar de um ser espiritual bom ou malévolo. Olha que loucura. E realmente, como eu mostrei naquele estudo no Instituto Licentia, para quem viu ao vivo, que eu postei somente ao vivo na hora, né? Que era muito denso, mas é um conceito parecido com os djinns. E os djinns eram daquela região também, do Oriente Próximo. Né, do antigo, enfim, era do esoterismo anterior ao Islã, do Oriente Médio, da Arábia, dos países próximos a Israel ali, né? Essas figuras acadianas costumavam ser consideradas guardiãs ou entidades protetoras. É um conceito parecido, né? Entidades protetoras. Até com algumas crenças de matriz africana que nós temos no Brasil, né? Como que tratam algumas entidades aí como se fossem, enfim, mas entendendo que são entidades, que não são o próprio Deus, né? Então, essas figuras acadianas costumavam ser consideradas guardiãs ou entidades protetoras, embora o termo também fosse usado para descrever a força vital de uma pessoa. No contexto de Deuteronômio 32, 17, Shedim eram Elohim, né? Seres espirituais que guardavam território estrangeiro e que não deveriam ser adorados. Israel deveria adorar o seu próprio Deus. Aqui, Eloá, Deuteronômio 9, 25. Então as pessoas dirão, é porque abandonaram o pacto do Senhor, o Deus de seus pais, que ele fez com eles quando os tirou da terra do Egito. Tá? Então Israel deveria adorar apenas a Deus. Né? Não se pode negar a realidade dos Elohim Shedim, em Deuteronômio 32, 17, os demônios, sem negar a realidade dos demônios. Os estudiosos discordam sobre que tipo de entidade eram os Shedim, mas qualquer que seja a compreensão correta de Shedim, eles não são pedaços de madeira ou pedra. Né? Então eram seres, basicamente. Os estudiosos da primeira carta de Paulo aos Coríntios sabem que na advertência do apóstolo
para não ter comunhão com os demônios, em 1 Coríntios 10, 20, onde ele fala, quero dizer que o sacrifício que os pagãos oferecem aos demônios e não a Deus. Não quero que você participe com os demônios. Tradução automática, né? Os comentários de Paulo seguem a história dos israelitas, descrita em Deuteronômio 32, aquela que acabamos de ver ali, 32:17. Ele adverte os crentes contra a comunhão com demônios, com base na falha de Israel em adorar outros deuses, outros Elohim. Paulo usa a palavra daimonion, uma das palavras usadas com frequência, daimon, né? Daimonion, no Novo Testamento, para seres espirituais malignos, para traduzir o shedim, de Deuteronômio 32:17. Ele vai usar daimon. É a palavra grega referente aos jeans, no caso, conforme eu mostrei naquele outro estudo, lembra? Paulo conhecia sua Bíblia hebraica e não negou a realidade do shedim, que são os Elohim. Lembrando que Paulo era fariseu, segundo a lei, erudito, né, nas escrituras judaicas, antes de se converter ao cristianismo, a seguidor de Cristo, né? Bom, então fica bem claro, essa é a argumentação, né? Ele adaptou essa postagem do seu livro, tá? Está aqui, The Unseen Realm. Acredito que tem também, se eu não me engano, na Amazon, tá? Esse livro aqui. Essa postagem, ele traz uma... Será que eu esqueci o significado dessa palavra realm? Só um pouquinho, tá, pessoal? É reino mesmo. Isso aí. Bom, então aqui, tem aqui, ó, The Unseen Realm, tem em português, né? Impresso, capa comum, ou melhor, tem no Brasil por R$74 na Amazon, mas é em inglês, né? Mais R$50 de frete. Vende lá na Amazon que eu encontrei. Como eu disse no começo da live, eu não conhecia esse autor, tá? O Michael Heiser, que está aqui, né? Conforme eu tinha mostrado. Tá? Mas ele tem assim, boas referências, PhD, conforme eu mostrei, né? Especialista em natureza do reino espiritual, conselho divino e hierarquia da ordem espiritual, PhD em Bíblia hebraica e línguas semíticas. Tá? Diretor executivo da escola ministerial da Celebration Church, professor da Liberty University, e enfim, Midwestern, Seminário Teológico Batista do Meio Oeste. Até 2019, tá, conforme eu li no começo, né? Então a área de especialização dele, natureza do reino espiritual na Bíblia, ou seja, o conselho divino e hierarquia da ordem espiritual. Aqui embaixo você tem seguida aqui alguns livros dele, e também foi criado na Pensilvânia, recebeu um MA em História Antiga pela Universidade da Pensilvânia, um MA e PhD em Bíblia Hebraica e Línguas Semíticas, no Wisconsin, tá? E com especialização em estudos clássicos.